Fala, galerinha do primeiro ano, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilinhos? Todo mundo se cuidando, mantendo isolamento? Então, aqui com vocês, mais uma vez, professor Afonso, para a gente começar agora o segundo bimestre lá com o livro 2. Então, vai lá no teu material, pega o livro 2, abre na página 4, porque a gente vai começar a falar das principais forças que atuam na mecânica. Então, você deve se recordar. No bimestre anterior, a gente falou de leis de Newton. Dentro das leis de Newton, a gente comentou sobre forças, né? Então, força é tudo aquilo capaz de alterar o estado de repouso ou movimento de um corpo, tudo aquilo capaz de gerar uma deformação. Então, isso tudo são as forças. Agora, a gente vai falar de tipos específicos de forças. Quais são as forças que podem aparecer numa situação? Então, de novo, já esperei o suficiente. Pega teu livro, página 4, vamos nessa, vamos trabalhar. A primeira força que a gente tem que comentar é a força-peso. Força-peso é a força com que uma massa atrai objetos próximos, ou seja, uma massa muito grande vai atrair objetos próximos. Traduzindo, para o nosso caso, a força-peso é a força com a qual a Terra nos atrai. A Terra tem uma força muito grande. Então, como a Terra tem uma força, uma massa muito grande, ela gera uma força-peso que puxa a gente em direção ao seu centro, como você está vendo ali, ó. Então, não interessa onde na Terra você estiver, o peso sempre vai apontar para o centro da Terra, para o centro de massa da Terra. Como força é igual a massa vezes aceleração, como a gente comentou no mês passado, eu posso pôr no lugar da força o peso, que nada mais é do que uma força, e massa vezes gravidade. Lembrando que a gravidade é uma aceleração também, a aceleração gravitacional, que vale ali mais ou menos 10 metros por segundo ao quadrado, mas a gente pode arredondar para 9,8, mas a gente pode arredondar para 10. Vai depender do problema. Então, eu simplesmente adapto a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, peso é igual a massa vezes aceleração da gravidade, beleza? Um detalhe importante é o seguinte: se a gente for falar de ação e reação, trazendo de novo o bimestre passado, o que acontece? A Terra atrai a gente com uma força peso que eu represento por P. A gente atrai a Terra com uma reação de mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo, que eu chamo de menos P, beleza? Então a reação ao nosso peso é uma força menos P. A Terra atrai a gente com uma força, a gente atrai a Terra com a mesma força, beleza? Vamos para frente, pessoal. Ah, vai dar uma giradinha, né? Então, bora vai. Beleza. Então, olha só. Qual é o teu peso? Vamos supor que você tenha 60 quilogramas de massa e você esteja lá na Terra e a gravidade considerada seja de 10 metros por segundo ao quadrado. Se o teu peso é a massa vezes a aceleração da gravidade, a gente faz 60 quilogramas da massa vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, o teu peso aqui na Terra vai ser de 600 newtons, beleza? Esse é o peso teu aqui na Terra. Bom, se eu fosse considerar na Lua, tá? Gravidade da Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado, isso já foi determinado, já foi calculado, já foi experimentado. Então, essa é a gravidade na Lua. Pega o peso de novo, que é massa vezes gravidade. A massa, ela nunca se altera, então a quantidade de matéria, os quilogramas que você tem aqui na Terra, os quilogramas que você vai ter na Lua, são sempre iguais. Então, a massa é a mesma, 60 quilogramas, vezes a gravidade na Lua, que é 1,6, o nosso peso na Lua vai ser 96 newtons. Gente, por que a Lua tem uma gravidade tão menor? Porque a massa da Lua é bem menor do que a massa da Terra. Por causa disso, a gravidade na Terra é muito maior que na Lua, o nosso peso na Terra é 600 newtons, o nosso peso na Lua é 96, muito menor. Por isso que astronauta, além daquela roupa toda que eles têm que usar, né, para não ter troca lá, perder oxigênio, porque não tem atmosfera na Lua e por aí vai, lá naquela roupa de astronauta, eles usam uma bota com solado de chumbo de quase 20 centímetros de altura. Para que isso? A nossa perna, ou a perna do astronauta, no caso, ela está treinada a vencer a gravidade da Terra. Na Lua, se ele se empolga e dá um pulo, como o peso dele é muito menor, ele pode entrar em órbita. Então, eles usam lá uma roupa específica, uma bota específica, para poder
né, impedir ele de sair voando. Por isso que ele tem que dar aqueles pulinhos que a gente vê às vezes nas filmagens e por aí vai, tá bom? Vamos para frente. Força normal nada mais é do que a força de reação que uma superfície faz na gente. A normal é sempre perpendicular à superfície. É a força de sustentação que a superfície faz na gente. Pode ser o solo, pode ser o assento da cadeira, pode ser um escorrega. Então, sempre que uma superfície não permita que a gente afunde, sempre que uma superfície sustenta a gente, não deixa a gente afundar, isso é a força normal, é a força que o chão faz na gente. Então, se a gente olhar aqui, ó, eu tenho a força peso para baixo e a força exercida pela mesa. Essa é a força normal. Por favor, força normal e peso. Normalmente elas podem ter o mesmo valor, o mesmo modo, mas elas não são para ação e reação, por uma questão bem simples. Primeiro, força, peso e normal são de naturezas diferentes. Força normal é uma força de contato, peso é uma força de campo. Segundo, peso e normal atuam no mesmo corpo e para ser ação e reação tem que ser em corpos diferentes, corpos distintos, então não pode também. Terceiro, não é sempre que normal e peso têm a mesma direção e sentidos opostos. Às vezes, quando está numa rampa, por exemplo, a direção do peso da normal não é a mesma. A gente vai ver isso em plano inclinado ainda, mas é um próximo assunto, é uma coisa mais para frente. Então, peso e normal. É muito comum, quando um corpo está na horizontal, você igualar o peso com a normal, dizer que eles têm o mesmo módulo. Por causa disso, o pessoal tem mania de achar que é ação e reação, mas não é. Anotem na tua apostila, anotem em algum lugar para não fazer bobagem. Peso e normal não são um par ação e reação. Eles podem ter o mesmo módulo, mas não formam um par ação e reação. Belezinha? Vamos para frente. Tá aí, ó. O chão em que estou pisando exerce uma força normal sobre mim. Caso contrário, eu estaria afundando. Qual é o valor dessa força? Então, vamos ver. A força normal é a resposta da superfície às forças, né, que fazem sobre ela. A força que estou fazendo sobre o chão é meu peso. Se eu pegar o exemplo anterior lá do cara de massa 60 kg, que vai ter peso 600 newtons, então a normal também vai ser 600 newtons. Normal nunca pode ser maior do que peso, porque senão a gente seria jogado para cima, ejetado para cima, beleza? Então, muito cuidado. Tá ali mais um esqueminha mostrando na horizontal, então, normal e peso. Quando um corpo está na horizontal, bonitinho, nesse caso, peso e normal vão ter o mesmo módulo, mesma direção vertical e sentidos opostos. Não é sempre. E, de novo, vou repetir 1000 vezes, não formam um par ação e reação. Se liga nisso. Valeu? Bora para frente. Opa, deu uma giradinha, tinha esquecido. Agora sim, bora para frente. Vamos treinar, meu povo? Vamos ver qual é, vamos ver como é que funciona. Então, você está com o livro 2 aí na mão? Pega na página 10 lá o exercício 3. Estou esperando você achar, virou a página? Beleza, então vamos lá, bora. Fala para nós o seguinte: a frase é um pequeno passo para o ser humano e um salto gigantesco para a humanidade. Marcou a chegada do primeiro astronauta a pisar na Lua, Neil Armstrong. Seu peso total na Lua era de 300 newtons. 300.0 é só para te dar noção de exatidão, isso é muito comum de aparecer. E sua massa total era de 187,5 quilogramas. Com base nessas informações, qual o módulo da aceleração gravitacional na Lua? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O peso do cara, né, na Lua era de 300 newtons. Na Lua, cara, imagine na Terra, mas vamos ver isso aí. A massa dele foi dada, 187,5, e ele quer a gravidade na Lua. Bom, como que a gente vai resolver isso? Primeiro vamos dar uma olhada nas unidades. Newton para peso, força, quilograma para massa, tá tudo bonitinho, tudo legalzinho, tudo captura, então vamos ver qual é. Resolução. Uma coisa que vai ser bem comum, que a gente vai ver, você vai ver em vários exercícios, a hora que você for fazer, e eu espero que você faça, é que a gravidade da Lua ela já é manjada. Ela já é calculada, já é determinada, ela está em torno de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Por que é tão pequeno? Como a gente já comentou, quanto menor, né, a massa do cara, menor a gravidade que ele gera. Mas, nesse caso, ele quer que a gente calcule. Então, nós vamos calcular e vamos ver o seguinte.
Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então, o peso é 300. Massa ele deu para a gente, 187,5. Vezes a aceleração da gravidade, o nosso G. Passa o 187,5 para frente. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 300 por 187,5 vai me dar uma gravidade de 1,6 metros por segundo ao quadrado. Sem segredo, direto, reto, bonitinho, desse jeitinho, não tem nenhuma pegadinha. O máximo que pode acontecer é você ter uma massa em gramas, ter que passar para quilogramas, tem que ficar esperto com isso. Mas a resolução é desse jeito, essa matéria é assim, fica tranquilo, belezinha? Então, tá bom. Dúvidas? A gente conversa lá pelo site. Mais um exercício. Você achou que ia ficar de boa, que era só isso? Não. Então vamos lá, página 11, exercício 6. Vai achando, vai procurando. Tio espera vocês. Tio espera você achar. Achou? Achou lá? Viu? Então vamos ver. Ele fala o seguinte: em Júpiter, a aceleração da gravidade vale 26 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual seria em Júpiter o peso de um astronauta que na Terra corresponde a 800 newtons? Gente, então o lance é o seguinte: gravidade de Júpiter, 26 metros por segundo ao quadrado. Na nossa é 10. Então a gente já pode pensar que Júpiter tem muito mais massa, né? Júpiter é muito maior. Não é à toa que Júpiter é chamado de gigante gasoso, um dos. Mas, então tá ali, ó, essa diferença brutal da gravidade. Então ele quer saber o peso, qual seria, né, em Júpiter o peso de um astronauta, que na Terra ele pesa 800 newtons, tá? Vamos ver o que acontece, vamos resolver. Bom, primeiro a gente tem que saber que a massa do astronauta, ela não muda. Então, eu posso descobrir a massa do astronauta com os dados da Terra, e essa massa eu posso já usar com as informações depois para Júpiter. Eu tenho o peso dele na Terra, que é 800, eu tenho a gravidade da Terra, que é 10, a massa dele eu ainda não sei, mas joga na fórmula do peso, que é igual a massa vezes gravidade, para a Terra. Então, o que eu vou ter? O peso é 800, a massa eu estou procurando, gravidade vale 10. 800 por 10 vai me dar uma massa de 80 quilogramas, beleza? O que é importante a gente lembrar sempre? A massa, ela nunca se altera. A massa, ela nunca muda. Uma vez que eu tenho a massa do cara em um lugar, eu posso usar essa massa para qualquer outro lugar. Então a gente agora faz o seguinte: a gente sai da Terra e a gente vai para Júpiter. Em Júpiter, portanto, eu quero saber o peso, a massa eu sei que vale 80 e a gravidade ele me deu que vale 26. Cara, tá tudo mastigadinho. De novo, o que eu vou usar? Peso é igual a massa vezes gravidade, só que agora eu quero peso. A massa é 80, porque é mesmo, não muda, e a gravidade vale 26. Fazendo essa continha, vai dar 2080 newtons, que vai ser o peso desse cara em Júpiter. Gente, agora é a vez de vocês. Lá proponho para vocês, na página 41, os exercícios 1 ao 4. Tenta fazer, tenta resolver, a gente vai tirando as dúvidas lá pelo e-mail. Cara, não adianta nada a gente estar fazendo tudo isso se você achar que está de férias. Você não está de férias. Você não está de descanso. Você está em isolamento, você está em distanciamento social. Você está cuidando da tua saúde, mas você não está liberado para jogar LOL o dia inteiro. Então, faz tua parte, tenta fazer os exercícios. Depois eu vou colocar lá o gabarito para vocês, mas por enquanto, sugiro, tenta fazer. Se você não fizer a tua parte, cara, não vai dar certo, tá? Mantenha cuidado, mantenha a saúde, juízo, tentem lá fazer os exercícios, joia? Gurizada, é isso aí. Valeu aí a atenção de vocês, a gente tá junto, só que separado. Se cuidem, isolem-se, façam lá, lavem a mão com álcool gel toda hora, para que quando isso passar, e vai passar, a gente só precisa torcer para ser o quanto antes. Quando isso passar, a gente possa voltar, não ao normal, a gente tem que voltar melhor. Você tem que pensar o seguinte: isso que aconteceu foi um susto muito grande. Então, a hora que a gente voltar, esse susto tem que ter servido para alguma coisa, beleza? Espero que sirva para a gente pôr a mão na consciência e ser pessoas melhores. Valeu? Beijo para vocês, se cuidem, tchau.